Hoje nós vamos entrar no estudo de um tema muito pouco falado, pelo menos essa é a minha percepção, acho que não se fala muito disso. Não sei os motivos, talvez medo, receio, alguma coisa, que é sobre o tema do pós-vida. E o que acontece depois que chega ao final desse corpo humano, né, dessa experiência material? O que tem além disso, né? Isso é um tema que pouca gente fala, a gente não tem muita informação, não toca muito no assunto, enfim. Então a gente vai trazer um pouco dessas informações e aqui é lógico que a nossa pretensão não é tentar provar, convencer ninguém que o pós-vida existe ou se ele não existe, né? Nosso objetivo é sempre aquele objetivo simples, pequeno, de trazer um pouco de informação e cada um tentar se encaixar naquilo que faz mais sentido. E também a gente pode usar um pouco dessas informações para o nosso próprio exame de consciência. Né? A gente pega aquela informação e faz um exame interno, um exame de consciência em relação à nossa experiência aqui. Mas é lógico que tudo isso vai muito da crença de cada um, de como cada um pensa, como cada um age, enfim, a gente entende tudo isso. Só que para aquelas pessoas que tiveram, né, uma experiência de quase morte, né, que tem a sigla EQM, ou pessoas que tiveram contato com o outro lado do véu, tem outras informações. Para essas pessoas, para esse público, talvez essa informação, esse entendimento que será passado aqui seja mais compreensível, né? Ou não, né? Não se sabe. Não que isso não vale para todo mundo. Eu acho que informação acho que é válido, independente se da nossa crença, do que a gente acha ou não, é sempre algo que agrega. Né? Em algum momento a gente acaba fazendo um bom uso daquilo. Mas tem uma grande parte das pessoas que acham que quando se encerra essa experiência é o fim da vida, né? Acabou tudo, não tem mais nada. Sendo que a verdade não é muito bem assim, né? Seria só o encerramento dessa experiência humana e tô olhando por causa do lugar. E por causa da experiência do corpo físico também. E da experiência humana se encerra. Então não é bem assim, né? Tem alguma coisa além que a gente vai acabar comentando aqui nesse conteúdo, né? Então para essas pessoas elas acham que é um fim, mas na verdade o que acontece é que a consciência ela continua existindo, né? É como se, assim, em termos mais simplistas, é como se a nossa mente, como se alguém tirasse a nossa mente e ela continuasse ali vivendo e produzindo aqueles pensamentos, a forma de pensar da mesma forma. É lógico que do lado do véu a gente não é tão influenciado pela matéria assim, mas tudo que nós absorvemos, todo o que nós somos, continua existindo de uma forma não muito fácil de entender, mas a gente continua sendo nós mesmos de alguma maneira. Seria mais ou menos isso. Não sei se ficou claro, mas qualquer dúvida é só pôr no comentário, a gente conversa. Ou pode me chamar no privado também, não tem problema nenhum. Então a consciência ela não se encerra no fim da vida, ela continua de alguma maneira existindo, continua, né, sustentando as mesmas coisas que a gente tinha, as crenças, a forma de pensar, tudo, um pouco mais diferente do que estar aqui conectado na matéria, mas ainda assim, ainda sustenta um pouquinho dessas informações, principalmente nos primeiros momentos ali do desligamento. Mas o que ocorre mesmo, em termos um pouco mais complexos, é uma separação da alma e do corpo. É como se fosse um estado que a alma prossegue, de, como se fosse uma dependência da qualidade da consciência que é cultivada durante a vida. Então a gente mantém esse estado de consciência referente a tudo que nós fazemos nessa vida e essa consciência ela continua durante o pós-vida. Só que se a gente começar a pensar sobre esse tema, né, de não ter mais nada, de chegar ao fim da vida e acabou tudo, eu não sei se faz sentido para vocês, mas fica algo assim meio contraditório, porque quando a gente olha para as nossas vidas e começa a pensar que chegou ao fim de tudo, se isso fosse realmente verdade, acho que não, uma verdade absoluta, acho que não teria muito sentido da gente se preocupar tanto. Parece que a gente carrega tanta preocupação, tanta coisa, que é como se de alguma forma a gente soubesse ali mesmo que aquilo tivesse muito enterrado
em camadas muito profundas, que essa vida, que isso daqui vai continuar de alguma forma. Porque senão essa reflexão seria algo assim até interessante de fazermos, né? Por que a gente tem tanta preocupação se depois que acabar a vida acabou tudo? Entende? Então, parece que a gente tem tanta preocupação e parece que aquilo tem um motivo atrelado. É como se, de alguma forma, a gente soubesse de alguma coisa, mas é lógico que isso não vem à tona assim de forma muito simples, né? Mas se a gente começar a pensar nessas coisas humanas, né, refletir, questionar, sempre parece que tem alguma coisinha ali que tá oculta. Então, se tudo vai acabar ali em pó, né, por que tantas preocupações? Esse é um ponto assim questionável. Eu estava, né, pensando nesse conteúdo, eu fiquei pensando, né? Mas se as pessoas pensam que não tem mais nada, por que a gente fica tão preocupado com as coisas, né? Por que a gente se apega a tantas coisas? Se isso tudo vai acabar. Então, assim, a gente começa a questionar, as coisas parece que vão caindo por terra. E desde que existe a humanidade, existe também essa pergunta, né, sobre o que tem depois da vida, o que existe, né, se existe alguma coisa, se não existe. Sempre essa pergunta ela vem assim em debates, em temas. Não é muito discutido, né, como eu falei. Mas sempre uma pessoa ou outra coloca aquilo ali na mesa e aquilo ali vira um tema realmente que não tem muita informação. Mas, curiosamente, a gente não fala sobre isso, a gente não prepara para isso, e sendo que esse fim da vida é a nossa única certeza aqui na Terra é esse. A gente não tem certeza nenhuma do dia de amanhã, se nós vamos estar empregado, vivo, né? Se a gente vai conseguir pagar a conta, se nosso relacionamento vai estar ali ou não, enfim. A gente não sabe de nada o de amanhã, mas a única certeza é essa. E mesmo assim a gente não fala sobre isso. É um tema pouco comentado, ninguém fala nada. É como se não tem evidência nenhuma, né, cientificamente falando, então não vamos dar a importância para esse assunto. É como se fosse alguma coisa assim. Mas tem tantos relatos, né, na internet, não só de EQM, mas de crianças, de um monte de pessoas, enfim, muita coisa que poderia até ser interessante realmente a ciência ver isso com outros olhos. Talvez chegue esse momento onde a ciência e a espiritualidade, enfim, vão se unir e essas coisas vão talvez parecer algo mais palpável, né, mais real. Mas os nossos únicos conceitos que a gente tem né, durante esses milênios, toda essa vida toda, é aqueles dois conceitos que está até nas escrituras sagradas, que seria ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno, ou uma coisa ou outra. Não tem o outro caminho, não tem outra escolha, ou é isso ou aquilo. Sendo que também essas escrituras elas falam muito de que existem várias moradas. Então, se existem várias moradas, no meu entendimento, não são só duas. Tem muito mais que isso, né? Um número que, ao meu ver, é um número assim incalculável. Então, portanto, é como se essas muitas moradas estivessem representando uma coisa mais ou menos assim, que a cada pensamento, a cada sentimento, a cada escolha, a cada ação, a gente deixa uma marca na nossa consciência. E essa marca, essa construção, seria então a construção dessa morada a qual a gente vai pertencer em algum momento. Né? Que seria mais ou menos um estado interior que acompanha a alma no pós-vida. E que isso vai influenciar a experiência nos estados seguintes. Então, assim, a transição ela não começa quando o coração para de bater, né? Quando encerrou a vida. Ela já prepara ao longo da vida toda para chegar nesse final. E aí, quando chega nesse final, né, final material, é a gente ser magnetizado pela nossa consciência, pela nossa energia, e tudo que a gente construiu aqui, para a morada onde a gente realmente deve ir. Então, a gente não tem que pensar
né, num evento assim lá no futuro. Ah, quando acontecer isso eu vou para cá, quando acontecer isso eu vou para lá, né? Por exemplo, chegou no fim da vida eu vou para o céu, chegou na vida eu vou para o inferno. Não, a gente não tem que pensar no futuro, né? Temos que estar presentes no aqui e no agora. E como já foi dito, tudo que fazemos aqui, nós de alguma maneira já estamos colocando como se fossem tijolinhos nessa morada. Então nós já estamos construindo essa morada agora. E aí quando a gente terminar essa vida material, a nossa casinha, a nossa morada já está pronta e é para lá que a gente vai. Então assim, para ficar mais compreensível, talvez esteja muito complicado, não sei, mas por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela cultivou serenidade, amor, confiança, né, durante a vida toda. Então essa pessoa que cultivou coisas boas nessa transição, né, do material para o espiritual, né, desse nível de consciência para outro, ela vai ter uma transição com muito mais equilíbrio, muito mais fácil, né? Não vai ter nenhum tipo de prendimento, nada que vai prender ela aqui. Agora, do outro lado da moeda, se a pessoa cultivou medo, apego, revolta, ela não perdoou uma pessoa, ou qualquer outro tipo de, sei lá, negatividade, essas tendências, elas continuam presentes nos primeiros momentos após o encerramento dessa vida. Então, isso daí me faz lembrar um caso que aconteceu com meu tio, eu já comentei aqui já nesse canal, que por algum motivo eu fui escolhido para conversar com o meu tio. Meu tio, né, fez essa transição, né, do material para o espiritual, saiu de um nível de consciência e foi para outro. Por algum motivo me colocaram ali no meio, né, e quando eu estive com ele eu percebi que ele estava muito nervoso, muito angustiado, porque ele tentava de todas as maneiras ali falar com as pessoas, né, tentar conversar. Então ele percebia que ele não era ouvido, ele percebia que ninguém estava vendo ele, e a única intenção dele, o intuito dele era avisar a família que, estou vivo, né? Tá tudo bem comigo, não tem por que chorar, não tem por que ficar preocupado comigo, eu estou bem, estou vivo. Só que ele não conseguia fazer isso. Isso remete muito àqueles dois filmes, né, do Ghost e acho que Amor Além da Vida, alguma coisa assim. É muito parecido com essa história. Eles tentam se comunicar, mas não conseguem. E a família aqui acha que acabou, que é uma separação definitiva, que nunca mais vê, então tem todo aquele sofrimento, sendo que do outro lado pode ser que eles estejam em situações, sei lá, em ambientes muito melhores. É lógico, tudo isso depende do nível de consciência de cada um. Mas existem infinitos relatos e tudo vai depender muito, né, como já foi comentado agora, do estado de consciência de cada pessoa. Então, há pessoas que não acreditam em nada e no pós-vida, por exemplo, pode ser que ela fique ali do lado do corpo dormindo, que seria aquela menção sobre o sono da morte, sabe? Que é um estado ainda muito nebuloso, onde a pessoa ela está tão fechada para aquela possibilidade de continuação que ela fica no estado de sono, como se fosse um sono profundo. Seria mais ou menos isso. Ela não tem nenhum tipo de entendimento, nenhuma possibilidade, então ela continua dormindo. Isso é muito estranho de pensar, de ouvir esse tipo de informações, mas tem, assim, como foi dito, inúmeros casos. Tem algumas pessoas que relatam que viram luz, né? A maioria das pessoas relatam ter visto alguma luz e, de uma forma metafórica, elas assimilam aquilo como se fosse um túnel, né? Ver uma luz assim, né? Elas dizem, trazendo para o entendimento humano que aquilo se assemelha a um túnel, mas quando surge esse tipo de luz que as pessoas falam que é túnel, isso daí é porque a consciência ela está deixando uma faixa vibratória do plano físico e se aproximando de outros níveis de existência. A gente sabe que para cima tem 7 níveis para cima e 7 níveis para baixo. E dentro desses 7 níveis pode sim ter subníveis. Então essa luz que tem
vários relatos falando sobre isso, é justamente uma transição, né, de plano vibratório, né, de faixas de vibração. E essa percepção, dos diferentes níveis de realidade pode ser algo assim muito individual. Às vezes, se a gente pegar todo o pacote de informação, existe muita semelhança, mas o relato, a experiência, ela sempre vai ser individual, porque cada alma é diferente de outra, cada experiência é diferente de outra. Então, se a gente for ver o aglomerado de experiência, né, provavelmente a gente encontra um padrão que é essa luz. Mas quando a gente pega nos detalhes, a experiência em si, ela, com certeza, é muito mais rica e muito mais individual. Né? E isso também depende, de novo, do estado de consciência de cada um e qual que é a afinidade da alma em relação a esses níveis. Então, algumas almas já conhecem aquilo ali, né? Tem algum tipo de comportamento, outras almas não conhecem, ou para algumas almas aquilo é tudo novo. Enfim, como foi dito, é algo muito individual e por mais que existam vários relatos de uma coisa só, a experiência por si só é muito, muito única. Então esse tema do túnel, eu percebi que está sendo bastante discutido atualmente, alguns canais estavam falando disso, mas eles estavam falando não assim da experiência em si, mas se seria correto entrar ou não, como se aquele túnel fosse uma armadilha ou não fosse, enfim. Mas na minha opinião, aí uma opinião muito minha, e eu obviamente posso estar errado em relação a isso, ou pode ser alguma coisa da minha imaginação, mas na minha opinião, quando a consciência ela já está, né, num estado mais maduro, mais elevado, não dizendo que uma consciência é superior à outra, mas há uma compreensão maior. Então, quando essa consciência tem essa compreensão maior, para ela não tem preferência alguma. Se ela vai entrar, se ela vai sair, se ela vai para cima, para baixo, para o lado, para o outro, independente, o estado dela de compreensão é totalmente irrelevante. Para ela, tanto faz. Então, no final, o destino da nossa alma é como se fosse o vento. Né? Não se sabe de onde veio, não se sabe para onde vai. É mais ou menos isso. Porque a gente não tem essas informações, né? Não tem o roteiro ali na mão. Ah, beleza, se eu fizer todas essas tarefas aqui, eu vou para lá. Se eu não concluir duas, eu vou para cá. Então, né? Não tem isso. E tem almas que permanecem também. A gente comentou algumas almas, mas tem algumas almas que permanecem de forma temporária em níveis muito próximos ao da Terra, né? Por causa de apego de família, apego material, enquanto outras almas, né, que têm um entendimento mais elevado, elas são conduzidas rapidamente para o plano onde elas possam ter um maior aprendizado e onde ela pode ter uma maior luz. Né? E isso está também, de novo, relacionado ao estado interno da pessoa, ao estado da consciência. E isso não é um julgamento. Né? A gente tem essa impressão, né? Nós temos essa impressão de que ao final da vida vai ter ali uma pessoa que vai ficar julgando, né? Como se fosse aquele velhinho de barba branca ali, você fez isso, fez aquilo, então você vai ser condenado ali, pá, né? Você fez isso, não fez aquilo, você vai para lá. Então, nós temos essa impressão que em algum momento seremos julgados, mas o que na verdade ocorre geralmente não tem muita relação com isso. Né? Os relatos, se a gente for pegar a maioria dos casos, geralmente a gente tem um encontro com um ser de luz, que no meu entendimento é parte do nosso próprio ser, né? É um estado nosso mais elevado do que esse, mas algumas escrituras, algumas informações relacionam esse ser como um anjo, né? Como um ser não humano, mas aí fica o critério de cada um. No meu entendimento, como eu disse, esse ser é uma parte do nosso próprio ser, mas é um ser com uma consciência muito mais elevada, muito mais expandida. E quando a gente está de frente com esse ser de luz,
a primeira pergunta que geralmente ocorre ali naquele encontro é: como é que foi a sua experiência espiritual na Terra, né? Então veja que ele não quer saber quantos imóveis nós compramos, sei lá, quanto de dinheiro a gente acumulou nessa vida, quantos filhos nós fizemos, quantos relacionamentos tivemos. Não está querendo saber nada disso daí, nada de questões materiais. Ele está interessado só e somente na experiência espiritual na Terra. Então, de novo, a pergunta que ele faz é: como foi a sua experiência espiritual na Terra? Porque a gente sabe que nós somos um espírito, e isso não tem uma conotação religiosa, né? Deus é espírito, né? O Criador é espírito, e nós somos uma parte disso. E esse contato com esse ser de luz, né? Ou o nosso próprio ser, anjo, né? Um irmão maior, extraterrestre, enfim, cada um, né, classifica e rotula do jeito que quiser. Esse encontro faz a gente se recordar de tudo que fizemos nessa vida. Por exemplo, coisas que só nós sabemos, pequenos gestos, escolhas, tudo ali surge de uma riqueza e detalhe assim, muito grande, muito sensível. Então, tudo, absolutamente tudo que a gente fez aqui nessa vida é ali colocado como se fosse um livro aberto, um filme, ou seja. E nesse momento ali não tem nenhum tipo de julgamento, como a gente já falou, né? Quando a gente pensa que tem esse julgamento, mas não tem. Tudo que está sendo mostrado ali sobre o que a gente fez com essa experiência, com esse corpo, é apenas ali como se fosse um convite para que a gente possa compreender melhor as escolhas que nós fizemos e tudo aquilo que nós fizemos de uma maneira muito mais profunda, muito mais palpável ali, sem nenhum tipo de máscara, né, nem nada. Então é nesse momento que fica muito mais compreensível a gente começar a entender algumas perguntas que às vezes a gente faz para nós mesmos ou sei lá, para Deus, para algum ser, alguma coisa, ou em oração. Então, quando a gente está acessando todas essas informações, fica mais fácil saber, por que eu tenho uma dor crônica, por que eu tive câncer, por que eu nasci com um defeito físico, por que eu tive um problema tal, por que eu tive um problema Y, por que essa dificuldade apareceu, por que certos encontros aconteceram, por que algumas perdas tiveram que acontecer. Então, todas essas perguntas que a gente carrega como dor na experiência humana, elas ficam mais compreensíveis quando a gente tem acesso ao todo. Quando a gente vê, sabe, como se fosse ver o teatro todo e nós, como personagem principal desse teatro, ali no meio, todas as pessoas envolvidas em volta, todo o nosso passado de alma. E quando a gente tem todo esse agrupamento de informação, fica mais fácil compreender por que algumas coisas aconteceram. A gente carrega isso tudo como muita dor, mas na verdade nada é por acaso, né? É difícil compreender isso, eu sei. Né? Algumas pessoas podem não gostar muito disso, sabe? Se revoltar. Então eu estou sofrendo por causa disso, então é justo eu ter uma doença, não sei o que e tal. Eu não estou dizendo nada que se é justo, se é certo, eu entendo completamente isso. Eu tenho também os meus problemas, como todo ser humano, cada um tem o seu. Eu só estou dizendo que nesses momentos onde existe essa maior compreensão é mais fácil entender, porque uma outra pessoa dizer é uma coisa, agora uma parte do nosso próprio ser, como se a gente estivesse conversando com nós mesmos em frente ao espelho, é algo muito mais diferente, é algo muito mais profundo. É exatamente isso que está sendo pontuado aqui. Então essa revisão, ela permite enxergar tudo que aconteceu durante a nossa vida e também aquelas coisas que ficaram ocultas, porque muitas vezes o sofrimento, a dor, ela acaba ocultando alguns traumas, algumas dores profundas, né? Ou até mesmo por causa da ignorância espiritual. Então, nesse encontro, no que está sendo ali desvelado, todas essas coisas ali, né, ficam ali à mostra. É como se fosse uma visão muito ampliada da nossa própria história. Então, vamos supor assim,
Hoje a gente vê a nossa história através de um buraquinho de fechadura, mas quando a gente está diante desse ser, a gente vê tudinho, né? Como se fosse um grande livro, um grande filme. E isso também pode, nesse encontro também pode acontecer algo semelhante de fato a um filme, né? Mostrando a visão, principalmente a visão da outra pessoa e como que ela se sentiu e como foi, como as nossas escolhas afetaram a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que eu briguei muito feio com a minha mãe, né? Xinguei ela, falei um monte de coisas horríveis e falei que nunca mais ia falar com ela, que eu odeio ela e todas as coisas que às vezes acontecem, a gente vê muito por aí. Nesse exemplo específico, nesse caso, é mostrado como a minha mãe viveu com toda essa mágoa, né? E conforme vai passando o filme da vida dela em relação a essa mágoa, a essa briga, ao invés dela sentir, na verdade ela está sentindo, mas nós também estamos sentindo o que ela sente. Então vai passando o filme na tela, a minha mãe está sofrendo ali, está angustiada, chorando todas as noites, né? Enfim. E tudo aquilo que está passando, tudo aquilo que minha mãe está sentindo, eu também estou sentindo. Então veja o nível de detalhe, de profundidade que são as coisas. Algumas tem, agora falando isso aqui, eu lembrei, tem algumas religiões, algumas pessoas que dizem que isso é como se fosse um teatro, uma armadilha para que a gente sensibilize por aquilo e volte a encarnar, volta a ter uma outra experiência aqui humana. Mas como foi dito anteriormente, no meu simples entendimento, quando a gente tem uma compreensão, né, um pouco mais ampliada de vida, de consciência, para a gente tanto faz, porque no final das contas, nossa alma ela vai ter esse anseio de buscar equilíbrio. Então pode ser que ela passe essas impressões para a gente, e a gente também vai querer isso daí. Né? Quando a gente pensa no Criador, no absoluto, é amor incondicional, amor puro, uma coisa perfeição só. E quando a gente está aqui, né, quando a gente está aqui nesse corpo humano, através dessa experiência espiritual, e a gente não consegue demonstrar o Criador através de nossas ações, diante das nossas escolhas, a gente vê aquilo como uma falta de compreensão, uma falta ainda, como se ainda tivesse faltando uma parcela de coisas para compreender, algumas coisas para se aprender. Então a gente tem essa coisa interna de querer estar mais próximo do Criador, do Absoluto. Então a gente praticamente vai acabar aceitando todas essas experiências, essas dores, como uma falta de equilíbrio, uma falta de aprendizagem, uma falta de compreensão. Então pode ser, não que seja uma armadilha, pode ser que a gente mesmo se sinta ali no dever de assumir essas responsabilidades pela falta de compreensão que a gente teve nessa vida e vai querer resolver isso de alguma forma. Como já foi dito, tudo que está na nossa consciência segue no pós-vida. Então, mesmo no pós-vida, esse ajuste de equilíbrio, ele fica mais ali, como posso dizer, mais sensível. Então, de uma forma ou de outra, esse equilíbrio ele vai ser buscado de alguma maneira. Então, por isso que eu disse um pouco atrás, quando a consciência tem uma compreensão mais expandida, para ela tanto faz se vai nascer, se não vai nascer, se vai ficar aqui nesse planeta, se vai para outro, tanto faz. A busca pelo equilíbrio diante das coisas que a gente criou, diante da desarmonia que a gente fez, ela vai querer ajustar de alguma forma. Não importa onde, nem quando. E nada disso daí, como foi dito, é um julgamento. Né? A gente não tem que ver isso como um tipo de tribunal. Né? Tudo que ocorre antes ou depois da vida a gente deveria ver assim, né? São como oportunidades ali específicas de aprendizado, de serviço e também de transformação. E quando essas oportunidades ainda não foram plenamente vividas, ou a continuidade da experiência terrestre ainda não compreendeu bem aquilo, isso também faz parte do caminho da alma. Então, mesmo no pós-vida, a gente carrega tudo isso, como já foi bem falado.
E essa resistência, por assim dizer, né, de não querer mudar, de não querer se transformar, tem muita relação ao permanecer na Terra e aquilo que precisa ser vivido. Então, tudo isso que está sendo passado, sentido, demonstrado, isso daí também pode ser uma grande influência se a gente vai ficar ou se a gente vai sair dessa experiência. Então, por isso que é dito que cada alma tem algo muito individual por si só. Então, não tem como a gente colocar um tipo de regra aqui e falar, se você fizer isso, isso e aquilo, a sua saída daqui está garantida. Mas se você fizer isso, isso e isso, a sua permanência já está afirmada. Então, não tem como fazer uma regra, não tem, né? O plano espiritual é muito volátil, ele está sempre mudando, sempre evoluindo, tentando trazer uma maior amplitude, com muito mais luz e amor. Então, às vezes chega até mudar coisas assim que, ao nosso ver, seria um milagre, né? Para que a gente possa continuar essa experiência e que a gente possa ter outros planos de existências e oportunidades. Mas enquanto houver a dor, né, enquanto a gente se identificar com essa dor humana, de ficar reclamando, isso, aquilo, é sinal que ainda tem resistência, mudança e transformação. Então eu vejo muitas pessoas reclamando da vida, questionando, meu relacionamento não é legal, meu emprego não é bom, minha vida é uma porcaria, isso, aquilo, lá, lá, lá. Mas, de novo, enquanto houver a dor, é sinal que ainda há resistência à mudança e à transformação. E isso daí a vida ela demonstra como? Coisas repetitivas, né? Então acontece uma situação, a gente não muda e não transforma. Daqui a um tempo, aquela situação volta de novo. A gente não muda, não transforma. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Até que finalmente a gente entende, poxa, acho que se isso está se repetindo há 80 anos, acho que alguma coisa eu preciso mudar, né? Aí o pessoal do outro lado do véu lá, finalmente, né? Todo mundo ali fica em alegria, né? Em ver que a gente está tendo algum progresso aqui e está tendo uma maior compreensão. Mas tudo isso, toda essa mudança e transformação tem muito também a ver com a renúncia, né? E também como se fosse um convite da alma. Mas quando a gente aceita essa mudança, quando a gente faz essa renúncia, né? Permite-se se transformar internamente, né? Ouve esse chamado interno, vai atrás de mudança, busca deixar aquela personalidade antiga lá pro lado e começa a desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu, nós vamos percebendo que aos poucos o medo vai desaparecendo, cresce um amor pelas pessoas e por tudo que é vida nesse planeta. O materialismo perde a importância, porque hoje praticamente é a prioridade nossa, né? É ter as coisas, os bens materiais, ter o emprego ali e a gente se agarrar a isso com todas as mãos e pés ali para que a gente não perca nada disso. Mas quando há essa maior compreensão, nós vemos que esse materialismo ele perde essa força porque nós temos como se fosse assim, uma forma mais fácil de compreender, como se fosse uma fé assim muito grande, muito verdadeira, de que o plano superior ele vai prover as coisas para a gente. Então a gente só precisa colocar toda a nossa fé no plano espiritual, na nossa experiência espiritual aqui na Terra, e todo o restante será providenciado. Basicamente isso. Então a gente não perde um pouco, né? Tira esse materialismo com aquela primeira prioridade e joga lá para o final. Também surge um desejo enorme de servir, né, o plano evolutivo, desenvolve também uma maior responsabilidade, porque quanto mais informação a gente acessa, mais responsabilidade. A mesma coisa aqui nesse conteúdo. Então, tudo que vocês estão absorvendo aqui, vocês estão sendo responsáveis por essa informação. Então, não daria para dizer, poxa, não sabia de nada. Não é bem assim, né? Então, tudo que a gente tem acesso, a gente já está praticamente sendo responsável por aquilo e pelas escolhas daqui para frente.
E o que eu acho mais assim contraditório na vida humana é que nós temos um costume, né? É como se fosse um hábito ancestral de da gente se preparar, né, para as coisas da vida. Então, por exemplo, a gente prepara para ter uma carreira, para ter um relacionamento, casamento, para se aposentar, para fazer uma viagem, para ter um patrimônio, né? Preparar tudo isso para deixar para os filhos. Então, tudo isso daí a gente faz um preparo. Mas raramente a gente pensa em preparar a nossa consciência para esse momento de pós-vida, né? Percebe que ninguém está preocupado com isso. E a outra parte também, quando a gente vê as pessoas no leito, né? Quando a própria alma imprime as informações para a personalidade que já está no final, a gente pode ver que não tem nenhum tipo de desespero, preocupação, não tem nada, né? Na maioria dos casos, isso, né, tudo que está sendo falado aqui não é regra, mas na maioria dos casos se percebe essa tranquilidade, entre aspas, né, essa paz. E tudo isso que foi falado, né, desse preparo da carreira, do casamento, aposentadoria, viagem, tal, lá, lá, é como se fosse, trazendo para o nosso conceito humano, é como se fosse uma busca de emprego. Nós temos uma rasa noção, né, do que a gente vai enfrentar naquela empresa, através da descrição de cargo. Então, na descrição de cargo está ali, né, o que a gente vai fazer, né? Fazer isso, tal, 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 tal. Mas em relação à empresa em si, ao ambiente, né, a gente não tem, as pessoas que estão ali dentro, a gente não tem noção nenhuma. Então, pode ser que a gente dê o aceite e aquele ambiente ali é totalmente tóxico, né, competitivo, né, acaba minando todas as nossas energias. Mas também tem lugares que são totalmente o oposto, né? São lugares agradáveis, aceitáveis, né? E tá tudo bem. E a viagem da alma, fazendo essa analogia, a viagem da alma ela segue o mesmo princípio. Então, é aquela frase, né? Assim na terra como no céu. Eu gosto muito dessa frase porque eu tive muitas compreensões só pensando dessa forma, né? Se aqui na terra é assim, no céu também é. Então, assim, consegui bastante informações só trazendo essa comparação. Só que no caso da alma, tudo que foi informado antes do nascimento, né, acaba ficando embaixo de profundas camadas, que no momento certo, quando a consciência tiver um melhor entendimento, ela pode acessar aquela informação sem que aquilo atrapalhe toda a experiência humana. Então, o que tinha para trazer sobre esse tema de pós-vida, eu acho que encerra com essa analogia e até a próxima. Muito obrigado.